Lucas 8. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo, e lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto.
Perguntou-lhe Jesus. Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoninhado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas. Crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Queridos espectadores, vamos ouvir agora, fazer um estudo do que nós ouvimos da segunda parte do capítulo 8 de Lucas. Nós vemos aqui o Senhor Jesus, que tinha acabado de chegar da terra dos Gadarenos, onde ele teve aquele encontro com aquele homem endemoniado, dando a libertação para aquele homem. O Senhor Jesus, então, sendo expulso, sendo da cidade, lá da região dos Gadarenos, por conta do temor que aquele povo teve, da manifestação sobrenatural que aconteceu com os porcos, daqueles donos dos porqueiros daquela região,
onde aqueles porcos caíram numa ribanceira, num abismo, fazendo aquele barulho estrondoso que deixou todos cheios de temor. Né? E aqui então, queridos, o Senhor Jesus voltou de barco lá para Galiléia, e aconteceu que ele, chegando na Galiléia, desceu do barco, uma multidão recebeu o Senhor Jesus. E porque todos estavam ali esperando ele. Então foi aquela recepção maravilhosa, da alegria em ver o Senhor Jesus descendo do barco, ali da proximidade das casas deles. E uma multidão de gente se acercava ali, queridos, simplesmente para estar ao lado do Senhor Jesus. Simplesmente para ter ali, acompanhar ele. Aqui não diz que tinha pessoas doentes, não, a multidão estava esperando o Senhor Jesus. Queridos, como é importante a presença de Deus na nossa vida, como o povo precisa, como a multidão precisa da presença de Deus. Por isso, querido, que nós temos que ter essa visão e dar o entendimento para que as pessoas recebam o Senhor Jesus, não da maneira que o Senhor Jesus se apresentou há 2011 anos atrás, mas agora o Senhor Jesus se apresenta dentro do nosso coração. As pessoas precisam ter esse entendimento de sentir a segurança, o conforto, o consolo da presença de Deus dentro do nosso coração. Por isso que ele diz que ele estaria conosco até a consumação do século. Como é importante isso! Nós estamos anunciando essa verdade e vivendo essa verdade conforme o Senhor Jesus anunciou para nós. De nós termos a certeza, a fé de que Ele opera ainda hoje no nosso coração. Para nós sentirmos a segurança, sentirmos o consolo, sentirmos a vitória de cada passo, né? De cada dificuldade que nós temos no nosso dia a dia, de cada tribulação, das lutas que nós temos no dia a dia, de nós termos a segurança da presença do nosso Deus conosco. O Senhor Jesus foi anunciado pelos profetas como Emanuel. Isaías anunciava ele como Emanuel. Qual o significado dessa palavra, querido? Significa Deus conosco. É essa presença do Senhor Jesus que se faz na nossa vida, com essa palavra poderosa no nosso coração. Então é isso que a multidão esperava, ansiava pela presença do Senhor Jesus. Assim como hoje muitos esperam pela presença dele na vida dos homens. E para que as pessoas saibam como receber o Senhor Jesus, querido. É pelo verbo, o Senhor Jesus é o verbo de Deus. É a palavra de Deus sendo anunciada. Por isso que nós temos que fazer isso. Fazer o ID, anunciar essa verdade. Para que as pessoas recebam o consolo desse poder sobrenatural que vive conosco ainda hoje. Então o Senhor Jesus, chegando do outro lado, logo se apresentou diante dele um homem com o nome de Jairo. E Lucas diz que ele era era príncipe da sinagoga. Sinal que ele era um homem de evidência, era um homem importante, né? Esse Jairo, ele tinha uma conotação, um cargo importante diante do mundo religioso, diante da igreja dele, né? Jairo era considerado o príncipe da sinagoga. Ele era uma pessoa instruída, ele era um líder, e esse líder chegou diante do Senhor Jesus numa posição humilde. Diz a palavra que Jairo se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Se prostrou aos pés e rogava ao Senhor Jesus para que fosse até a casa dele, né? Rogando que fosse até a casa dele, porque tinha uma filha que, com quase 12 anos, essa filha era única, ele só tinha uma filha que estava com 12 anos de idade e essa estava à morte. Querida, aqui há uma tristeza no anúncio de um pai, né, que só tem uma filha, a preciosidade da vida dele. Ele, com a posição de ser o príncipe da sinagoga, Jairo, se viu numa situação onde a igreja que ele frequentava, todo o ensino que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha do mundo,
da palavra, dos mandamentos de Moisés, da ligação dele com Deus, né, de buscar esse Deus, toda a liderança dele, querido, todo o conhecimento dele, não tinha poder para trazer vida para a filha dele. Jairo estava com a filha quase morta. Ele estava numa angústia tremenda. Não existia, na medicina daquela época, nenhum recurso que pudesse trazer a filha dele de volta, que pudesse trazer vida para a filha dele. Jairo, então, naquela condição de príncipe da sinagoga, ele se desvencilhou, querido. Ele se desvencilhou de todas as amarras da religião, de toda a amarra do espírito de religiosidade. Ele foi buscar socorro naquele que pode fazer alguma coisa pela vida dele. Jairo teve uma posição importante, porque ele fez aquilo que muitos homens não têm peito de fazer, de se dobrar de joelho aos pés do Senhor Jesus e rogar para que traga salvação para a vida dele. E Jairo aqui, querido, sentindo na pele a dor da perda daquilo que seria mais precioso para a vida dele, que é a filha dele, a filha única, né? Era aquela filha amada dele, que ele poderia dar a vida, como muitos pais dão a vida pelo próprio filho. Já era ali nesse sentimento, nessa comoção, nessa situação difícil que ele estava passando. Ele se dobrou diante do Senhor Jesus e rogou para que o Senhor Jesus fosse na casa dele. Querido, eu quero te dar uma notícia para você, querido. Porque esse Senhor Jesus que operou, né, nessa condição que nós estamos ouvindo aqui, ele é o mesmo que hoje habita no nosso coração, queridos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus presente na nossa vida. O que nós temos que fazer é ter essa atitude de Jairo. É prostrar diante dos pés dele e clamar para que ele vá até a nossa casa, para que ele visita nossos filhos, visita as pessoas que precisam da nossa intercessão, né? Na cura, na libertação, promover saúde, promover uma vida de santidade, salvação, né? De salvação, palavra de salvação para os nossos filhos, de conserto para a nossa casa. É isso que nós temos que fazer, queridos. Dobrar nossos joelhos e clamar para que o Senhor Jesus vá até a nossa casa. Porque a resposta do Senhor Jesus, ela é imediata. Em Apocalipse diz que o nosso Senhor Jesus, ele é o sim e o amém para todos os nossos pedidos, queridos. Ele nunca ele vai dizer não para o pedido teu. A palavra diz que ele é o sim e o amém. O sim significa que ele está sempre pronto para nos atender. E o amém, que significa assim seja, pela nossa fé, pela palavra de fé que sai do nosso coração, que sai da nossa boca. Ele diz assim, ele concorda com nossa oração. Então aqui, nós vemos aqui a oração de um homem religioso. Nós vamos aqui, querido, um homem que se prostra aos pés do Senhor Jesus, rogando para que ele fosse até a casa, para curar a filha que estava morta. E que a resposta que o Senhor Jesus teve, querido, foi ir com ele. O Senhor Jesus se dispôs a ir com ele. E era uma trajetória de uma multidão. Como nós vimos, a multidão estava sobre o Senhor Jesus e a multidão apertava. Diz que, indo ele, o Senhor Jesus indo ele, a multidão apertava. Mas nessa trajetória surge em cena uma outra situação. Uma outra pessoa, uma mulher no caso aqui, que o Lucas diz que ela tinha fluxo de sangue, havia 12 anos, a mesma idade da menina, querido. A menina tinha 12 anos de idade e estava à morte, já estava, né, na condição de morta, já estava na situação já de agonizando, né? E aí nós vemos aqui o relato, uma mulher que tinha o mesmo período de idade da menina, de uma doença de sangramento, do fluxo de sangue, significa hemorragia. Essa mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. E a palavra diz que ela já tinha gastado com os médicos todos os seus recursos, todos os seus haveres,
Tudo aquilo que ela tinha de recurso, ela já tinha gastado com os médicos daquela época. E não tinha conseguido a cura. Ela cada vez mais perdia sangue. Queridos, nós que somos médicos, nós que conhecemos a realidade de uma pessoa que tem hemorragia. A hemorragia, querido, traz para a vida de uma pessoa anemia, uma doença chamada anemia. A anemia dá uma fraqueza profunda da pessoa. A anemia tira toda a energia. A anemia tira a vida de uma pessoa de uma maneira lenta. A pessoa perde a força lentamente. Ela perde a força. Esse é o que a anemia traz na vida de uma pessoa que tem hemorragia. Então nós vemos aqui no relato que essa mulher, ela tinha gastado tudo com os médicos, ela não tinha mais nada para gastar. E ela estava numa posição anêmica, fraca. Quando a pessoa está nessa condição, ela fica lançada sobre uma cama que não tem vontade nem de levantar para ir buscar um copo d'água. Ela passa sede, passa fome. Se ninguém for levar alimento para ela, se ninguém for levar o sustento, a água, ela não tem disposição nem de se levantar. Por tal é o grau da inércia, da incapacidade, da fraqueza que a pessoa se encontra. E nós vemos aqui que essa mulher, ela perdendo tudo que ela tinha, ela não tinha mais socorro no mundo. Não tinha ninguém mais que pudesse valer por ela. E nós vemos nesse relato que ela estava sozinha naquele lugar. Ninguém mais se dispunha a ajudar ela. Né? A família dela, o marido, os filhos ou os parentes, ninguém se dispunha mais a ajudar, porque já tinham perdido a esperança a respeito dela. Essa mulher ela já estava condenada, assim como essa menina de 12 anos. Estava condenada à morte. Essa mulher não tinha mais saída para ela. Todos já tinham perdido a esperança em fazer alguma coisa por ela. Os médicos não fizeram nada, né? Ela já tinha gasto todos os recursos dela com a medicina e nada valeu. Ela então estava naquela condição. Mas felizmente, querido, essa mulher, ela buscou, ela procurou o Senhor Jesus. E ela entrou naquela multidão, querido. Ela entrou naquela multidão com uma força de que ela não tinha. Ela buscou uma força na qual ela não tinha. Ela se dispôs ao encontro do Senhor Jesus, se dispôs a romper aquela multidão, buscando uma energia que ela não tinha. Ela foi além da capacidade dela. Ela foi no esforço, querido, ao encontro do Senhor Jesus. Queridos, ela, na mente dela, no pensamento dela, ela estava totalmente envolvida, que ela dizia dentro dela que se ela simplesmente tocasse na orla dos vestidos do Senhor Jesus, ela pudesse ser curada. E logo ela fez isso. Ela buscou o Senhor Jesus. Ela rompeu aquela dificuldade, aquela luta e foi até o Senhor Jesus e tocou das vestes do Senhor Jesus. E de repente, o Senhor Jesus, sentindo aquele toque, o Senhor Jesus se levantou e disse: quem me tocou? E todos ali que estavam rodeados, né? E Pedro olhando para ele, com aquela que o Senhor Jesus parou a trajetória de ir para a casa de Jairo, interrompendo o socorro de ir até a casa de Jairo. E aqui é um assunto importante isso, querido, porque nós sabemos que quando há o socorro, para buscar socorro, como nós ansiamos e chega logo. A ambulância que se dirige ao hospital para levar o socorro, uma pessoa enferma para ser atendida na iminência da morte, ela toca a sirene, ela rompe o trânsito. Todos têm que dar passagem para esse socorro. Essa ambulância não para, ela não para em sinal, ela não para no trânsito, ela coloca a sirene dela com o barulho abrindo todo o trânsito para chegar logo no lugar de socorro. E nós vemos aqui Jairo chamando o Senhor Jesus para ir para a casa dele e precisando de um socorro imediato, de repente o Senhor Jesus para e pergunta quem me tocou. Ali todos ficaram estarrecidos com aquela conduta. Que Pedro, chegando para o Senhor Jesus, falou: Senhor, como é que
Senhor, mestre, a multidão te aperta e que te oprime, e dizes, quem me tocou? Quer dizer, chamando a atenção do Senhor Jesus. Pedro se exaltou ali, né? Ficou irado com aquela posição, porque estava todo mundo apressado para chegar na casa de Jairo. E daí, o senhor como é que o senhor para aqui, né? E pergunta quem me tocou? E o Senhor Jesus, então, vira para Pedro e diz, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então a mulher, percebendo que tinha sido ela, porque ela imediatamente ela sentiu a virtude, o poder do fluxo sanguíneo estancar, mas não aconteceu só isso, querido. Porque da hora que ela sentiu o sangue estancar, parar a hemorragia dentro dela, imediatamente ela recebeu uma transfusão de sangue sobrenatural, porque se encheu de energia. Ela imediatamente, ela se encheu de energia, como se tivesse recebido a transfusão de sangue de todo aquele sangue que ela perdeu ao longo desses anos. Imediatamente, ela recuperou as energias dela. E aí ela reconheceu, porque de um quadro de anemia, com a mão pálida, de repente ficou a mão corada, disposição, energia. Ela sentiu que a virtude tinha ido para ela, que ela tinha tirado a virtude do Senhor Jesus. Querido, aqui é uma posição muito importante para a nossa vida. Porque o Senhor Jesus, em todos os anúncios do Evangelho que nós vemos anunciando e pregando essa palavra, nós vemos que todas as pessoas, querido, que tiveram posição de esforço, de ousadia, de determinação, buscando o Senhor, né? Por isso que o Senhor Jesus diz que nós temos que buscar Ele de todo o coração, nós temos que amar Ele de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a força de nossa alma. Esse desempenho, tem que haver um esforço, querido. E quando você delibera esse esforço, né, na manifestação de você chegar ao teu Senhor Jesus, como essa mulher fez, mesmo anêmica, na fraqueza, ela se esforçou, ela foi além da capacidade dela, querido. Ela andou pela fé, e quando ela tocou, ela tirou virtude do nosso Deus, ela tirou poder do nosso Deus. Querido, é assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós alcancemos uma medida de fé, que nós possamos tirar poder dele, podemos tirar as virtudes dele, que vai fazer com que ele pare e fala quem me tocou, para que haja a manifestação da graça dele da vida dos homens. Deus anseia para que nós, homens, filhos dele, recebamos dele essa graça, querido. Recebemos dele esse poder derramado na vida dos homens. Nós temos que andar nessa dimensão. Nós temos que andar nesse lugar de fé, queridos. Essa mulher deu uma demonstração de fé que nós temos que seguir. Nós temos que fazer isso. Ter essa posição. Se há aflição, doença, tristeza, não se conforma com isso. Extrapole a tua capacidade. Busque o nosso Deus, busque o teu Deus com a fé, busque o teu Deus no esforço e toque nele. Busque essa virtude, que há uma disposição dele para isso. Mas é preciso que nós deliberamos a fé, querido. A fé, ela tem que ser feita no esforço, querido. Nossa fé não é prostrada, não é para tímido. Nossa fé não é para pessoa tímida parar na inércia. Não, nossa fé é um gesto dinâmico, de esforço. É isso que nós estamos que aprendendo com o Senhor Jesus. A fé, ela é manifesta por essa atitude, querido, de esforço, de você mobilizar o empenho na tua vida. Essa mulher fez isso. Ela mobilizou empenho na vida dela. Ela se esforçou, buscou o lugar de vitória sobre a vida dela com toda a força que ela podia. E ela tirou virtude do Senhor Jesus. Ela tirou poder sobre a vida dela. Queridos, quando ela tocou e o Senhor Jesus anunciou, quem me tocou, porque eu conheci que saiu virtude de mim, ela não pôde esconder. E essa mulher, então, ela se revelou. Ela se apresentou. Ela, vendo que ela não podia se ocultar, né, diante daquele quadro, ela, então, aproximou-se. A palavra diz que ela se aproximou tremendo. E prostrando diante do Senhor Jesus, ela contou toda a verdade para o Senhor Jesus.
Ela declarou tudo aquilo que tinha acontecido com ela. Toda doença, por que que ela buscou a cura? Por que que ela queria tocar nele? E como foi sarada? Queridos, o Senhor Jesus deu uma palavra para essa mulher. Porque quando ele pediu para aquela... Ele perguntou quem me tocou. Ele sabia quem era. Mas ele tinha uma proposta de vida para aquela mulher. Porque ele não queria apenas curar ela. Porque hoje, querida, no nosso mundo, no nosso século, muitos querem se apresentar diante do Senhor Jesus, diante dos homens de Deus, que anuncia essa palavra com intrepidez, com ousadia, com anúncio de cura no nome do Senhor Jesus, no poder da oração, no poder da presença de Deus, do clamor, na busca dessa palavra poderosa que transforma vidas e que traz a cura. Muitos vão para a presença do Senhor Jesus e só querem a cura e vão voltar para a vida deles, né, de 70, 80 anos. Só que o Senhor Jesus, diante do esforço daquela mulher, diante de todo o desempreendimento que ela teve de trazer o poder de Deus para a vida dela, o Senhor Jesus queria dar uma coisa a mais para ela. Não queria que aquilo ficasse oculto. Porque ficando oculto, aquela mulher ia ter uma vida de 70, 80 anos, ia morrer, ia secar, ia morrer e pronto. Como muitos têm a opção de fazer isso na vida, de viver só esse período de vida. 70, 80 anos, do mais é enfado e canseira. Né? Muitos querem só isso, não interessam por aquilo que o nosso Deus oferece. Só que o Senhor Jesus quis oferecer a essa mulher o melhor. Além da cura, o Senhor Jesus queria, e foi o que ele falou para ela. Virou para ela e falou: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai em paz. Quando essa mulher, querido, ela se levantou e deu testemunho, ela deu o testemunho daquilo que ela fez, da fé que ela tinha no Senhor Jesus, da fé no poder de cura que o Senhor Jesus poderia fazer por ela. Ela recebeu a salvação, querido. Aí, sabe o que aconteceu com essa mulher aí? O Senhor Jesus escreveu o nome dela no livro da vida. Ela estava salva, querido. Essa mulher, o destino dela agora era a eternidade. Essa mulher, quando voltou para a casa dela, ela voltou numa condição poderosa, querido. Uma condição poderosa de cura. Ela curada de todo o mal no corpo físico dela, né? Com toda a saúde dela restaurada, a energia, a alegria de viver pela energia restaurada no físico dela, a alegria de se dispor e saber que ela teve a manifestação do poderosa de Deus sobre a vida dela. Que privilégio que essa mulher teve, que privilégio de ter recebido da mão de Deus o toque, de ter tirado virtude do nosso Deus. Que privilégio, pelo esforço dela, pela capacidade, pela fé em transpor as barreiras, em transpor os obstáculos, não ficando em torno da condição física dela, da capacidade que ela tinha de fazer as coisas. Ela foi além, ela foi no coração, no pensamento dela, ela agiu na vontade, no poder da palavra voltada do coração dela. Ela falou: se eu simplesmente tocar no Senhor Jesus, nas vestes dele, na orla, ela foi na fé, querido, nessa palavra. E quando ela tocou, ela recebeu, ela tirou virtude do nosso Deus. Querido, essa mulher, quando voltou para a casa dela, ela voltou cheia de graça, né? Pela transformação, pela cura, pelo nome escrito no livro da vida, porque agora o regresso dela, querido, tinha o Espírito Santo com ela, presença dos anjos de Deus guardando a vida dela, uma vida transformada, que é uma vida que ia trazer ao mundo, na ligação da família dela, das pessoas que cercavam ela, uma nova criatura, uma nova pessoa. É isso que Deus faz, querido, com o homem ou a mulher que busca essa dimensão, que busque-se com esforço, não importa as condições, querido, não importa a circunstância, não importa a condição que você vive, de fraqueza, de vulnerabilidade, não importa, se esforça, saia da cama, vai para a igreja, busca o Senhor Jesus, não fica aceitando a inércia, perdendo tempo com a televisão, olhando as imagens, novela, que vai roubar de você a fé. Não fica nessa idade, dessa inércia,
Não fica com essa preguiça que a doença traz, no sentimento de autocomiseração, esse sentimento que se você mesmo tem piedade de você. Não, rompa com isso, rompa essa barreira. Tá lá anunciando que a igreja vai ter o culto de cura, libertação, da palavra de Deus anunciada, com louvor. Vá, querido. Não importa quantas vezes você tem que ir para receber essa cura. Não importa. Se você tem que ir quinta, sexta, sábado, domingo, da semana seguinte voltar a fazer tudo isso, não importa quantas. Esse esforço, querido, essa deliberação do esforço, de você ir e não saber qual o dia que Deus vai trazer a cura, qual vai ser a hora, mas você vai esperando, se da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, domingo, e repete isso, não importa quantas vezes, o esforço que você tem que fazer para isso. O importante, querido, que você busque, que você não dê descanso, nem para você e nem para Deus, chamando, clamando, buscando, porque esse foi o exemplo que essa mulher deu. Por isso que o Senhor Jesus nos dá um ensino, querido, que a oração, a nossa petição a Deus tem que ser feita bater, porque a porta se abre, que nós temos que pedir, né? Que nós temos que clamar, que nós temos que buscar, que você se encontra. É isso que o Senhor diz, que nós temos, isso se chama insistência. Essa é a dimensão da fé, querido. Nós não sabemos por que é assim. Aprove a Deus estabelecer com isso, porque não é que ele não ouviu, não é que Deus não ouviu, ele ouviu desde o primeiro pedido que você fez. Mas é preciso que você alcance a dimensão da fé. Você aumente a tua fé até chegar o dia de tirar a virtude do nosso Deus. É esse o ensino que o Espírito Santo nos dá, de nós tirarmos virtude do nosso Deus. É de nós caminharmos na perseverança. Por isso que a vitória é daqueles que perseverarem. É a perseverança nessa caminhada, até o dia de nós tirarmos virtude do Senhor Jesus. Até o dia de nós tirarmos virtude do nosso Deus. E qual é esse dia, querido? É quando você anda nessa dimensão da fé. A tua fé vai chegar no nível que você consegue tirar poder, tirar virtude do nosso Deus. É esse exemplo que aconteceu aqui, querido. Meus irmãos, quando aconteceu isso, chegou para Jairo, chegou ao pior momento. No momento que a mulher do fluxo de sangue tinha recebido essa graça, vivendo esse poder sobrenatural sobre a vida dela. Sobre a vida de Jairo, o príncipe da sinagoga, ele recebeu a notícia que não era para incomodar mais o mestre, porque a filha dele estava à morte, já estava morta. Por que está incomodando o mestre, Jairo? Sua filha já morreu. Olha que notícia triste. Olha que anúncio de uma boca que gosta de trazer uma notícia. Né? Porque nós sabemos que tem esse tipo de pessoas que correm, pés que correm para dar uma notícia. Tem essa deliberação. E esse tipo de pé que corre para trazer uma notícia, Deus abomina, querido. Deus abomina esse tipo de pé que corre para dar uma notícia. Entendeu? E isso acontece na vida de todos nós. Isso que aconteceu na vida de Jairo, acontece também na nossa vida. De nós, de pés que correm para trazer uma notícia para a nossa vida. Para dar o dardo inflamado do inimigo. Né? Trazer a sentença, né, de contaminação para abater a nossa fé. Abater a nossa alegria de estarmos caminhando com o Senhor Jesus. Porque aqui o que estava acontecendo com Jairo. Jairo estava caminhando com o Senhor Jesus. Ele estava num lugar seguro. O Senhor Jesus estava do lado dele, no caminho da casa dele, para socorrer a filha dele. Era um lugar seguro. E aí, de repente, vem a notícia de que não era para fazer mais nada, porque a filha já estava morta. Mas Jesus, ouvindo isso, Jesus respondeu dizendo imediatamente para Jairo: não temas, Jairo, crê somente e ela será salva. É esse os nossos olhos. Diante de todas as notícias más que nós ouvimos, querido, diante de todas as correntes do inferno que tenta bater nossa fé, diminuir nossa fé, são dardos inflamados que o inimigo coloca de pessoas próximas de nós, que têm liberdade de chegar até nós. São pessoas tão próximas que têm liberdade de chegar até nós e ter
trazer as notícias para nós. Ter liberdade de ficar anunciando para nós as coisas que para abater a nossa fé, abater a nossa emoção, abater a nossa perseverança em chegar até a presença do nosso Deus. E de repente, querido, nós vemos o Senhor Jesus preocupado com isso. E Ele próprio dando a palavra para Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Querido, isso seja com a nossa vida. Que isso seja para nós. Qual é a situação que você esteja passando, querido? Não importa o lugar que você esteja, a dificuldade que você esteja passando. Se você estiver caminhando do lado do Senhor Jesus, se vieram trazer uma notícia para você, notícia que abateu tua emoção, abateu a tua fé, te colocou num lugar de tristeza, de tendência a abater, né? E o Senhor Jesus não quer que você se abate, querido. O Senhor Jesus não quer que você perca a fé, você que está andando com Ele, você que está do lado dele, buscando essa palavra. O Senhor Jesus não quer que você perca a fé. Por isso que a palavra é direcionada a você. É direcionada, não temas, crê somente. E vai ser salva essa situação que você anseia. Não temas. Se você está andando do lado do Senhor Jesus, não importa a prova, não importa a dificuldade, qual é o anúncio, né? Qual é o anúncio que está sobre a sua vida, de trazer prejuízo, de trazer danos para a sua vida, não importa, seja na área da família, seja na área financeira, seja na saúde, na tua saúde ou da saúde de alguém da sua casa, não importa. Seus olhos têm que estar no Senhor Jesus e não temer o desafio. Não tem que se abater, sair correndo para murmurar. Querido, uma das coisas que Deus não aceita, porque isso é incredulidade, é a murmuração. É você, quando receber essas notícias que contrapõem a tua alegria de viver ao lado do Senhor Jesus, você não murmurar, não abra a tua boca para murmurar. Apenas contemple a situação, mas coloque no teu coração a palavra que o Senhor Jesus te anuncia. Não temas. Não temas. Essa palavra não temas, querido, ela tem inúmeras vezes na Bíblia. Ela tem, o número dela na Bíblia é o mesmo número do anos que nós temos no ano, de dias que nós temos no ano. Tem 366 dias no ano, assim é o número da palavra não temas, está escrito na palavra de Deus. Porque é essa vontade que Deus tem para a nossa vida, querido. Que na realidade, quando nós temos confiança nesse Deus, quando nós temos os nossos olhos na fé, o que é olhos da fé, querido? É você ainda não ter palpável no mundo físico, concretizado aquilo que você espera de Deus, seja na cura de doença, na libertação financeira, numa situação difícil que está na justiça, numa ameaça de alguém, compreende? Não importa qual seja a situação. A palavra para nós é: não temas. Não temas o anúncio daquilo que o diabo está falando na boca das pessoas sobre a tua vida. Não temas quando ele vem, né, com o laço do passarinheiro tentando te destruir, ou com a peste, ou com a ameaça sobre a tua casa. Não temas. Você tem um Deus. Você não está sozinho, querido. É isso que o Senhor Jesus está falando para Jairo e que nós temos que entender isso. Nós que caminhamos nesse mundo com o Senhor Jesus, nós que estamos na vereda da justiça, nossos olhos têm que ser esse. Não temer. Não importa a circunstância, a dificuldade, a opressão, a prova, não importa. Da tua boca não vai sair palavra de murmuração, da minha boca não vai sair murmuração. Nossa palavra é dizer: Senhor, eu espero a salvação, eu espero a tua salvação nesse lugar. Querido, e Tiago, a carta de Tiago diz que nós devemos ter por grande alegria quando nós passarmos por provação. Porque essa é a nossa fé, é a dimensão do nosso crescimento de fé, querido. Porque quando você está passando por provação, você vai ter uma boa oportunidade para você ver o poder de Deus sobre a tua vida. Isso vai te edificar, isso vai aumentar a tua fé. Não temas, querido.
quando vier a provação, por isso que Tiago diz, não tende por grande alegria quando for passar por provação. É isso que está acontecendo com Jairo aqui. Ele está passando por uma tremenda provação, querido. É a filha única dele. Ele só tinha uma filha, só que estava morrendo. E o anúncio foi que para não incomodar mais o mestre, não incomodar mais o Senhor Jesus, porque a filha dele já estava morta. Olha que prova que esse homem estava passando. Mas o Senhor Jesus falou para ele, não temas, crê somente. Querido, a palavra de fé, a palavra da fé é poderosa sobre nossas vidas. Essa palavra crê somente, isso é um poder sobrenatural tremendo, que nós temos que parar a nossa vida e olhar e contemplar o nosso Deus nessa dimensão. Crê somente, crê nele. E para você crer, querido, você tem que desvencilhar do mundo. Você tem que se apartar das má notícias. Tem que limpar teu ouvido dos anúncios que o inferno muitas vezes anuncia. Né? Como aqui Jairo estava ouvindo. Nós temos que cuidar dos nossos olhos, santificar os nossos olhos, não colocar nossos olhos em cena, em quadro, em figuras que podem abater a nossa fé. Nós temos que ter uma aliança com o nosso Deus, nos nossos olhos, com o nosso ouvido, com nossa boca. Nós não colocarmos no mundo palavras de incredulidade, porque isso vai contaminar o nosso coração. Nós não vamos colocar palavras de torpes, né? que traz vício para a nossa vida e afasta o Espírito Santo da nossa vida. Nós temos que ter cautela. O Senhor Jesus disse que nós temos que guardar a nossa coroa. Guardar. Isso é precioso para nós, querido. É muito precioso. Essa palavra, crê somente. Essa palavra de fé, a fé é preciosa. 1 Pedro diz que a nossa fé ela é provada como ouro puríssimo. Isso é uma joia preciosa que nós temos. Essa palavra que o Senhor Jesus anuncia, de crer somente, isso é um poder tremendo em nosso coração, querido. Essa é o maior tesouro que um homem pode ter, isso. Crer somente. Isso é um tesouro que nós temos que conservar, querido. Por isso que nós temos que buscar essa palavra, para que esse crer somente cresça cada dia em nosso coração. Que nós possamos nos edificar cada vez mais, pelo anúncio dessa palavra que cresce dentro de nós. O crer somente, querido, é transformação de vida, é poder de ressurreição, de cura, de transformação, né, de vida eterna. Crer somente. É isso que o Senhor Jesus pede para nós, querido. Ele não pede que você se desloque, né, que vá além do mar, além do céu, lá para o abismo. Ele não pede para você fazer nada disso. Você carregar uma cruz, você está para onde? Nada disso. Ele pede, crê somente. Eu sei que para muitos isso é muito difícil. Para muitos, essa palavra crê somente é muito difícil. Porque são pessoas acostumadas a relacionar só com seus órgãos do sentido. Eu só acredito naquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu pego, que eu posso palpar, que eu posso cheirar, que eu posso ouvir. Tem pessoas que estão nessa dimensão. É muito difícil crer no mundo espiritual. O Senhor Jesus diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse ouvido é ouvido espiritual. É do homem interior que você tem no seu coração. É isso que tem que ser levantado, querido. Que Jairo recebeu essa palavra de crer somente. E aí então, o Senhor Jesus anunciou que crer somente será salvo. A palavra salvação não diz respeito apenas, querido, de você ter vida eterna, de você ter a vida com Deus na eternidade depois que você passar desse mundo. A salvação que o Senhor Jesus está anunciando aqui, ela será salva, é de você viver o poder de Deus nessa vida agora, de você ser salvo das dificuldades financeiras, ser salvo da fome, ser salvo da doença, ser salvo do acidente, do ataque do inferno sobre a tua vida, de espírito maligno sobre a sua vida, tentando te aprisionar, trazer você aprisionado e tirar alegria da tua vida, de fazer você ser um derrotado, esquecido de todos, entendeu? Isso é a salvação disso, querido.
O Senhor Jesus nos traz salvação para viver num lugar de alegria. Por isso que ele diz, ó, ele anuncia que ele veio trazer uma vida e uma vida abundante, né? Ele diz lá em João 10:10, ele diz, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida abundante. O que é vida abundante, querido? É essa vida de salvação. É você ser salvo do poder das trevas, ser salvo da doença, da enfermidade, da tristeza, do abate, do acidente, de você andar de dia e não ser atingido, né? O Senhor Jesus disse que quem anda de dia não tem medo da noite, não tem medo do acidente da noite, porque anda na luz. O Senhor Jesus é a luz desse mundo, querido. Você andando com a luz desse mundo, você é salvo. É o que estava acontecendo com Jairo. Ele estava andando com o Senhor Jesus, ele estava andando com a luz do mundo, a luz que irradia o mundo. Ele não tinha que temer nada. E essa é a salvação que o Senhor Jesus diz. Jairo, não temas, crê somente, porque vai ser salvo. Porque ele é a luz do mundo. Ele tem poder no céu e na terra. E o Emanuel está conosco. Ele é o Deus Emanuel presente em nosso coração e presente como socorro bem presente. E Jairo se posicionou nesse lugar, querido. É o lugar que o Senhor Jesus quer para a minha vida e para a tua vida. De nós nos posicionarmos nesse lugar. Torre forte. É um lugar de segurança, querido. Esse lugar com a presença do Senhor Jesus. Ninguém vai te atingir. Há um poder sobrenatural nisso, querido. Você não vai ver isso na dimensão dos teus olhos. Isso não está nos olhos da carne, não está no seu tato, não está no teu ouvido, ouvido de olhos da carne, não está nessa dimensão, querido. Isso que você tem que entender. Porque esse lugar que o Senhor Jesus anuncia para Jairo, para não temer, para crer e ter certeza de ser salvo, querido, esse lugar é no mundo do Espírito, querido. Não está na dimensão da carne. Você não vai sentir isso na dimensão da tua carne, através dos órgãos do sentido. Não vai ser arrepio, você não vai ter, ver isso com os teus olhos da carne, você não vai ouvir pelo teu ouvido, você não vai sentir pelo cheiro. Querido, isso aqui, você tem que estar no teu coração, isso. Isso é espiritual. Essa certeza, essa convicção, essa fé tem que estar no teu coração, independente do que está acontecendo no mundo exterior. Independente do que a tua carne está sentindo. Independente. Mas ela é verdadeira. Há um poder nisso. Não importa se o lugar de fraqueza você esteja. Se o seu lugar é fraco, que o mundo está te olhando você como fraco, vendo você como um condenado, né? Não importa. O que importa é aquilo que tem dentro de você. A tua fé, querido. Os teus olhos interior. Olhando para o Senhor Jesus e sabendo que Ele vai trazer a libertação. É essa dimensão de fé que nós temos que ter, querido. A nossa dimensão de fé não é anunciada pelo poder da carne, pela energia da carne. A energia da carne, querido, é você se dispor para deliberar aquilo que está dentro do seu coração, na fé que tem do seu coração, para a vitória que você tem na tua vida. Mas não o contrário. A força da tua carne, o poder da tua carne, levar para dentro de si a força do poder da palavra do Senhor dentro de você. Não, querido, é o contrário. Ela é de dentro para fora. Esse poder vem de fora. O braço forte não é a nossa carne. O braço forte é o Senhor Jesus dentro do seu coração. É isso a palavra. O fraco é externo, mas o dentro é forte, né? Há uma palavra do profeta que diz que diga ao fraco ser forte, né? Diga ao fraco, quer dizer, ele está se sentindo fraco, incapacitado, mas há uma palavra dentro dele, ser forte. Isso é a operação do nosso Deus, querido. Nosso Deus opera nesse lugar. Quando lá o exterior é fraco, por fora é fraco, mas lá dentro há ser forte. É o Deus conosco dentro de nós. O poder de Deus é o nosso coração.
Foi isso que o Senhor Jesus falou para Jairo. E aí, queridos, não tinha outra coisa que pudesse acontecer. Eles foram até a casa de Jairo. E chegaram lá na casa de Jairo, encontraram uma multidão chorando, né? Tinha uma multidão chorando lá, fazendo lá o velório. E Jesus, dessa hora, que ele ia na dimensão da fé que ele estava entrando naquela casa, ele não permitiu que ninguém seguisse ele, a não ser Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina. Só é que puderam entrar com ele na casa. Por quê, queridos? Por causa da incredulidade. A incredulidade, ela é um fermento perigoso, querido. A incredulidade é um fermento que tira a presença de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo não opera na incredulidade. Então, e é um fermento perigoso. O Senhor Jesus diz que cuidado com o fermento da incredulidade, porque traz para nós a incapacidade de Deus agir em nosso coração. Então, nesse momento, quando você precisa exercer fé na tua vida, exercendo uma grande obra da tua vida, não ande com aqueles que são incrédulos, querido. Cuidado, não se contamine. Porque é mais fácil você se contaminar com a incredulidade do que você trazer a tua fé para o coração deles nesse momento. No momento de dificuldade, você tem que separar. Você tem que andar com aqueles que são da fé. Para que você tenha cuidado em trazer a virtude de Deus sobre a tua vida. Por isso o Senhor Jesus separou de todos. Só trouxe para ele aqueles apóstolos, aqueles discípulos que estavam mais próximos dele, por causa da dimensão da fé. Então veio Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina, que entrou com eles na casa. Mas aí, quando eles chegaram lá, encontraram as pessoas chorando e pranteando. E o Senhor Jesus virou e falou, não chorem, não, ela não está morta, ela só dorme. Quando o Senhor Jesus falou isso, as pessoas riram dele. Por quê? Porque parecia criança. Falou, até parece criança vir aqui falar que não chora, ela dorme. Né? Esse cara é lelé, ou então ele é uma criança. Por isso que riram do Senhor Jesus. Porque essa é a dimensão do mundo. O mundo que anda da dimensão dos órgãos do sentido, só daquilo que ouve, né? Dos 5 órgãos do sentido, esse mundo não vai contrapor a operação da fé que está no teu coração. E o Senhor Jesus então anunciou para eles, olha, ela não está morta, ela dorme. Mas aqueles que tinham o mundo voltado para os 5 órgãos do sentido, debocharam do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, por isso que tem, nesse momento, querido, você tem que andar com os da fé, para que você não se abate nessas horas. Porque esse debocho, esse riso, traz uma tremenda consequência na nossa visão espiritual. Abate a nossa fé. Porque não desqualifica a gente, diminui a nossa dimensão, desqualifica a nossa fé. Né? Esse riso traz para dentro de nós, sabe, uma sensação de nós estamos lá batalhando por aquilo que não vai acontecer. Mas aí o Senhor Jesus demonstra, querido, que o poder de Deus sobre a vida dos homens, a presença dele que é transformadora, querido. O que é a dimensão da fé? E o Senhor Jesus foi lá, pegou a mão daquela menina e levantou e disse, levanta-te, menina, dando ordem. Em outras versões, ele diz, Talita lacumi, que quer dizer, menina, levanta-te. Menina, levanta-te. É essa ordem que o nosso Deus dá. O Senhor Jesus tem toda a autoridade do céu e na terra. Aí ele delibera, menina, levanta-te. E a menina levantou. E a palavra diz que o espírito dela voltou. Né? O espírito dela que tinha ido, já a menina estava morta. O espírito dela voltou e ela se levantou. E Jesus mandando que desse de comer para ela. Queridos, todos ficaram maravilhados. Todos. E aqueles que riram ficaram de boca aberta. É isso que nosso Deus tem para a nossa geração, querido. Nosso Deus tem preparado para a nossa geração esse lugar de vitória para cada um de nós. Nós temos muito que contar, queridos. Nós temos muito que viver as maravilhas a cada dia em nossas vidas. Por isso que eu quero novamente convidar vocês
para que continue conosco. Vamos nessa jornada poderosa do conhecimento, do entendimento, de andar nessa dimensão da fé. Por isso que eu quero convidar vocês a estudarem conosco o capítulo 9 de Lucas, amanhã, se assim Deus nos permitir.